Bom dia, irmãos. Alegria estar aqui depois de 15 dias sem ir na igreja, né? Não que eu estivesse abandonando a igreja, viu? Mas trabalhando aí nas cidades aqui ao redor, através da carreta da Adra. Inclusive, eu quero pedir para o Douglas colocar para nós aqui a imagem, mostrando um pouquinho daquilo que nós temos trabalhado aqui na região nesses últimos dias, né? A carreta da Adra chegou no nosso campo no dia 4 de maio, e desde então estivemos trabalhando. Pode passar, por gentileza. Na sexta-feira, no dia 3 de maio, estivemos reunidos, pode voltar ali? Estivemos reunidos com a liderança ali da cidade de Igrejinha, o vice-prefeito e também os secretários ali, alguns secretários da prefeitura, onde nós organizamos, montamos a estratégia para que a carreta da Adra estivesse ali. Aí nós saímos ali com a decisão tomada que a carreta viria, mas nós não sabíamos aonde colocar a carreta. Daí, a próxima imagem mostra o lugar onde nós definimos que seria. Não dá para ver bem a imagem, mas você pode notar que é barro, é lama, né? Tinha essa altura de lama ali no ginásio da Oktoberfest. Ali até minha esposa está com um rodo, porque nós fomos de manhã para lá, não tinha lugar para colocar a carreta, um lugar que tivesse um espaço para que as doações chegassem. Mas daí olhamos para esse ginásio e falamos, não, mas isso aqui a gente pode limpar. Daí eles falaram, não, mas não temos voluntários para limpar. Eu falei, não, nós temos. É só mandar uma mensagem que às 2 horas da tarde nós teremos aqui 20, 30 voluntários limpando. Aí eles falaram, ok, então vamos fazer aqui. E literalmente, pode passar, dá um cliquezinho aí, mais de 20, 30 voluntários estiveram limpando aquele ginásio para que nós fizéssemos desse lugar um centro de distribuição para a cidade ali de Igrejinha. Então, a carreta chegou às 11h37 da noite, sábado à noite, e desde então deixamos organizadinha, montada a carreta, para que no domingo começássemos a atender a comunidade ali, né? Pode passar? Então ali nós começamos a distribuir marmitas e também lavar roupas para a comunidade. A carreta tem um alcance muito grande na comunidade, precisavam ver o impacto que teve isso na comunidade. Porque a carreta nunca foi lá, nunca tinha ido lá. Então, os brigadianos, a própria prefeitura, a comunidade vinha para conhecer e perguntar sobre a carreta da Adra. Até, inclusive, essa semana, recebi uma ligação de um grupo, eu não sei explicar para vocês quem eles são. Eu sei que são ali de São Francisco de Paula. E eles querem copiar a ideia. Eles falaram, olha, nós queremos fazer algo parecido, pediram algumas informações, a gente passou, até dei a ideia de fazer um caminhão em vez de uma carreta, porque a carreta tem lugares que ela não consegue chegar. E o caminhão, se for menor custo, ele pode chegar mais rápido, né? E eles estão com a ideia de fazer algo parecido. Então, a Igreja Adventista sendo pioneira nessa questão, né? Então, foi uma bênção. O atendimento. Teve um dia que o pessoal dos Correios me ligou, falou, pastor, a gente quer ajudar, a gente não pode trabalhar, não tem como entregar, então a gente pode ir aí? Podem vir aí. E vieram aí uns 15 com seus carros ali dos Correios e ajudaram em tudo, separando roupas, montando cestas, distribuindo viandas. Foi uma bênção eles poderem participar ali com a gente. Pode passar? Então ali se tornou um centro de distribuição, muita doação, água, roupa, comida, muita coisa veio mesmo de todos os lugares da região e também de outros estados do Brasil veio também. Aqui uma foto interessante, depois de nós ter descarregado toda aquela água e todas essas cestas, esse grupo aqui, irmãos, era uma torcida de um time de futsal de Jaraguá do Sul. Eles iriam jogar, o time Jaraguá do Sul, eles iriam jogar um jogo lá em Erechim, contra o time de lá, acho que é Atlântico o nome do time. Aí começou a chuvarada, eles pensaram, não, vamos levar algumas doações para lá, vamos fazer uma campanha. E começaram a campanha, só que cancelaram o jogo e a campanha não. E eles arrecadaram 60 toneladas de alimento, irmãos. Trouxeram um caminhão lotado de cestas de água e mantimentos
ali para a Igrejinha, entre outros em Alvorada e na região Taquara. Eles distribuíram e a gente fez uma amizade muito grande. Pessoas boníssimas, pessoas maravilhosas, felizes em poder ajudar aqui o povo gaúcho. Né? Depois, nós saímos ali, nós fomos para São Leopoldo. Nesse videozinho aí vocês conseguem ver mais ou menos ali a fila de pessoas esperando as doações ali em São Leopoldo. Nós fomos para um bairro, Arroio da Manteiga, e esse bairro ele é mais alto, ali não, a água não alcançou. Mas por que nós fomos com a carreta para lá? Porque no bairro Campinas, ali está todo alagado, e as pessoas do Campinas foram para esse lugar e estão distribuídas em centenas de casas lá. Então, tem casas com 15 pessoas, 20, 30. Eu fiquei sabendo de uma casa que é grande, tem um espaço grande no pátio, que tem 60 pessoas. Então, as pessoas realmente estão ali. Então, a fila era enorme todos os dias. Todos os dias. E não importava se tivesse chuva ou não. Chuva, às vezes a chuva pegava as pessoas do nada, elas ficavam ali na chuva, sem guarda-chuva mesmo, para poder receber ali as doações. E olha, teve um momento, pode passar, teve um momento que a gente sempre pegava o cadastro de cada família. Mas houve um momento que a chuva estava tão forte, estava tão frio, que eu falei, gente, vamos parar esse cadastro. Vamos deixar as pessoas entrarem, vamos pegar a sua cesta e elas vão sair, né, e levam as cestas. Alguns poderiam perguntar, tá, mas como é que a gente vai saber quem pegou? Teve gente que pegou cestas e trocaram por droga? Realmente. Vários, talvez a Igrejinha também teve, ali também teve, talvez vocês entreguem para algumas pessoas que talvez não venham aproveitar bem. Mas Deus pediu para nós fazermos a obra. Deus pediu para nós fazermos a obra, independente de quem seja, né? E a gente fez, entregamos muitas cestas. Somente no sábado passado, irmãos, lá nesse local, nós entregamos 925 cestas básicas. 925 cestas. Então a carreta chegou, pode passar. Nós tivemos lá também muitas cestas. Dentro de cada cesta nós entregamos um livro do Grande Conflito. Né? Alguns perguntam, até teve uma pessoa que perguntou, pastor, quem que vai ler um livro no meio da enchente? Eu falei para ela assim, o seguinte, olha, eu não sei quando essa pessoa vai ler esse livro. Eu sei que ela vai ter esse livro. E ela vai lembrar que veio com uma ajuda da igreja do 27º dia. E em algum momento da história, esse livro vai brilhar na estante dela. Isso que importa. Então a gente entregou muitos livros lá também. Pode passar. Aqui uma foto, dá para ver mais ou menos. Aqui um caminhão, ele já estava saindo com os pallets vazios e outro chegando lá. Então era assim, todo dia descarregando caminhão, descarregando carreta, de muito, muito conteúdo mesmo, né? Pode passar. Ali uma foto, achei interessante, não aparece também bem aqui, esse senhor aqui, o Everson. Ele é de São Francisco de Paula. E esse irmão, ele não é irmão da igreja, ele é um amigo. E ele recebeu a carreta da ADRA em 2017 em São Francisco de Paula. Quando deu aquele tornado, não sei se vocês lembram, em 2017, deu um tornado muito grande, a carreta foi lá para auxiliar. E ele nunca parou de seguir a ADRA, a carreta da ADRA, né, nas redes sociais. E ele, quando soube que a carreta viria para a Igrejinha, ele prontamente veio para ali e ajudou todos os dias em Igrejinha e São Leopoldo. Trabalhou todos os dias. Aqui ele dormiu na casa do filho dele, em Novo Hamburgo, mas em Igrejinha ele voltava para São Francisco de Paula e às vezes ele pousava ali mesmo. Mas ele ajudou com muita alegria. Ele falou, não, eu quero ajudar porque vocês ajudaram a gente, eu quero ajudar vocês também. Então, uma bênção. E ele agora se tornou amigo nosso, né? Se tornou amigo aí para que a gente possa, quem sabe, futuramente oferecer um estudo bíblico. Pode passar. Lá em São Leopoldo não tinha água naquela localidade. Daí o que a gente fez para atender a máquina, as máquinas de lavar roupa, né, e fazer comida? A gente pediu para a prefeitura caixas de água. Daí, o primeiro dia veio só a caixa d'água, não veio água. Eu pensei, oxa vida. Daí à noite chegou a água. Daí descobrimos que a caixa estava furada. Daí no outro dia a gente mandou arrumar a caixa, né? Daí demorou para vir água de novo, mas veio água. Daí depois veio mais 2 caixas e aí a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho de lavar roupas com muito custo. Ali à noite eu tinha que pedir água para a SEMAI
E eles traziam água, já pediam, gente, traga mais água para de noite, para que ali são 800 litros de água por hora. Então é muita água que vai mesmo, né? Na máquina de lavar roupa. Então ali é essa cena constantemente acontecendo lá, pessoas chegando, recebendo cestas, saindo e tudo mais. Milhares de cestas foram doadas ali. Pode passar? E agora umas fotos das equipes trabalhando na região. Igrejinha, pode ir passando aí devagarinho as fotos. Aqui em Novo Hamburgo foi entregue uma lembrancinha no Dia das Mães aí também. A própria carreta no domingo, nós trabalhamos o dia todo lá, entregamos nas viandas uma mensagenzinha. Aqui em Novo Hamburgo também entregue uma homenagem para as mães. Também não esquecemos esse dia. Várias imagens aqui de pessoas ajudando. Eu sei que o distrito aqui da Vila Santo Antônio também, o distrito Vila Santo Antônio preparando sanduíches, a Angélica e o pessoal aí, milhares de sanduíches sendo entregues na FENAC. Pode passar. Acho que tem mais aí. Pode ir passando essas imagens. Os irmãos limpando casas lá em Igrejinha, Três Coroas. Três Coroas foi muito afetado. Pode passar. Olha aí, equipes de jovens desbravadores trabalhando a MM, trabalhando a limpeza das igrejas e das casas, várias equipes trabalhando para que nós possamos atender e abençoar as pessoas. A equipe de Sapiranga estava lá ajudando a Igrejinha, Três Coroas também, pode passar. Aqui outras pessoas. Irmãos, é lindo de ver a solidariedade da Igreja Adventista atendendo as comunidades. Pode passar. Aqui outras fotos, pode avançar. Olha aí, os irmãos trabalhando felizes, podendo ajudar as pessoas da região aqui de Novo Hamburgo e também ali de Três Coroas e Igrejinha. Olha só, os irmãos com enxada, com pá, com rolo, trazendo cestas. Irmãos, a gente fica orgulhoso. Essa última foto aqui é do centro de distribuição que nós fizemos junto com a Igreja Central de Novo Hamburgo. Ela fica ali na Avenida Pedro Adams, 2821, perto da associação. E qual que é a ideia desse centro de distribuição? Porque como nós estávamos recebendo muitas carretas de doações, nós centralizamos num lugar só essas doações. Então, as carretas que chegam, a gente descarrega todo nesse lugar. E ali é feita a triagem, montando as cestas. Ali nós separamos as roupas, separamos os kits de higiene, kits de limpeza. E os pastores da região aqui de Novo Hamburgo, região de Taquara, região de Gravataí e Alvorada, eles fazem um pedido via sistema, a gente fez o sistema, o irmão da igreja ali fez o sistema, eles entram lá, fazem o pedido, autorizado e vêm buscar. Então, o pastor distrital que faz essa triagem, ele sabe para quem que ele vai ajudar. Então, eu não sei muitos números aqui agora, porque a gente vai fazer um balancete agora nesse final de semana, mas irmãos, é mais de 1000 cestas que saem por dia ali, amém? Mais de 1000 cestas que saem por dia, é o pessoal trabalhando, todo lado. Se vocês quiserem participar lá, podem ajudar, a gente está precisando de ajuda lá, precisando de voluntários. Se você tem tempo disponível durante a semana, pode ir lá, pode ajudar lá que a gente está precisando de gente. Tá? Hoje à tarde mesmo está chegando uma carreta lá, e a gente precisa de gente para descarregar. Terça-feira, irmãos, para vocês terem uma ideia, a gente descarregou 4 carretas lá. 4 carretas de doações, e essas doações elas vão para a ponta, elas vão lá para o distrito, e lá os pastores vão distribuindo para a comunidade e para as pessoas que vivem ao redor da igreja. Então, está sendo uma bênção, e se você souber até de doações, só água e roupa a gente tem bastante, né? Água e roupa a gente tem, mas a gente já tem feito equipes, as equipes estão preparadas. Amanhã está vindo 2 equipes de limpeza e reconstrução. Uma da Associação Central Paranaense e a outra da Associação Norte Paranaense. O pastor Moisés Mora e outro pastor, o pastor Ed, eles estão vindo com cerca de 30 pessoas a partir de amanhã e segunda-feira para trabalhar lá em Roca Salles, Mussum e Encantado. E eu estou esperando aí o pastor Pedro Ribeiro, ele vai trazer uma equipe de 90 evangelistas ali do feriado dia 29, 30, 1º e dia 2 de junho, para vir aqui para a nossa região. 90 evangelistas virão aqui para ajudar na limpeza, ajudar na reconstrução, aqui do nosso campo aqui também. Irmãos, tem muita gente esperando. Pastor, já baixou água? Já baixou água?
E eu falo, não baixou ainda, mas vai baixar logo, logo. Então eles estão esperando para vir. São membros, irmãos de toda a União Sul Brasileira, até de fora do estado, fora da região sul do Brasil, para vir e ajudar. Então, irmãos, essa semana, concluindo este momento, essa semana eu fiz uma pequena entrevista no celular com uma senhora, Dona Zula, se não me engano o nome dela é Dona Zula. Ela estava lá ajudando a gente a separar roupas. E ela disse o seguinte, e eu perguntei para ela, irmã, a senhora perdeu tudo? Sim, eu perdi tudo. Mas eu estava em casa lá, estava meio deprimida, olhando para as paredes, chorando, e eu decidi vir aqui ajudar. E hoje estou muito melhor. E assim, veja, eu perguntei para ela, então ajudar os outros ajuda a gente? Sim, ajuda. Então, se você tem disponibilidade, se você tem saúde, você quer ajudar, pode ir ajudar, que o maior beneficiado será você, amém? O maior beneficiado será você. Então pode participar, nós temos bastante trabalho para ser feito. Eu sei que aqui também tem, na região, no bairro, aqui da Vila Santo Antônio, aqui também no Canudos, temos muito trabalho para ser feito, irmãos. E essa é uma grande oportunidade que nós como igreja temos de pregar o Evangelho na prática. De pregar o Evangelho na prática. Irmãos, eu quero já direto ao assunto, também agora da Bíblia, para nós não nos demorarmos aqui também, mas algo muito importante. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Leia esse texto comigo. Quero fazer uma meditação, uma mensagem a respeito da história desse rei, Josafá, que também enfrentou uma grande crise. Enfrentou um grande problema na sua vida e na vida do seu povo também. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. 2 Crônicas, fica no Antigo Testamento. Depois de Reis, Josué, depois Samuel, Reis, Crônicas. Capítulo 20, versículo 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra quem? Contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar, e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs buscar e apregou o jejum em todo o Judá. Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Bíblia, e aqui, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja aqui neste lugar, mas principalmente em nosso coração. Nos ajude a nos concentrarmos na Tua palavra, nos ajude a entender a mensagem desse texto, da história de Josafá. Senhor Deus, ele enfrentou uma grande crise aqui. Nós também enfrentamos crises neste momento, e é uma grande crise sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul. E Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender e aprender lições para a nossa vida espiritual e também na nossa vida, na prática, no dia a dia com as outras pessoas. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, amém. Bom, receber uma notícia sempre é empolgante, né? Às vezes vem uma notícia boa, a gente se empolga, mas às vezes vem uma notícia ruim, muitas vezes nos sentimos frustrados. Josafá, ele recebeu uma notícia ruim, e durante a semana nós recebemos muitas notícias ruins, muita coisa ruim. E ele recebeu a notícia de que viriam 3 nações contra o povo de Israel, o povo de Judá. Quem eram eles? Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Os moabitas e amonitas já sabemos quem são os primos de Israel, descendentes ali de Ló. Os meunitas eram os vizinhos. Sabe aquele povo, gente boa, assim, que tu pode pedir arroz, um açúcar lá no vizinho, tu vai lá e pede para ele, e ele te entrega, e assim a gente tem aquela convivência boa, sabe?
Pois é, eles eram os vizinhos bons, né? Mas eles se reuniram com outros 2 povos inimigos do povo de Deus para vir contra o povo de Judá, e ali se instaurou uma crise tremenda contra Josafá. E Josafá, a primeira reação que ele teve, qual foi? Medo. Medo. E muitas vezes nós estamos assim, com medo. E não é errado ter medo, né? Às vezes temos medo, e é natural, o ser humano foi o primeiro sentimento depois do pecado foi o medo. E se esconderam, né? Adão e Eva se esconderam. Então veja, neste momento ele teve medo, mas ele não ficou só com medo. Ele não ficou assim com medo, tremendo num cantinho, sem saber o que fazer. Ele ficou com medo, mas em momentos de crise, Josafá mostra para nós que nós devemos fazer o quê? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Queridos, a gente conversando com os pastores e colegas, com algumas pessoas, diante dessas tribulações, dessa enchente, a gente tem olhado assim, mas não é só chuva, gente. Não é só enchente. Tem algo por trás disso. Algum recado Deus está mandando para o seu povo. Algum sinal Ele está mostrando para a gente. Porque vocês já participaram de muitos evangelismos. E nos evangelismos a gente mostra alguns sinais da volta de Cristo, e a gente mostra doenças, a gente mostra guerras, só que normalmente isso é longe de nós. Guerras e rumores de guerra, daí a gente mostra a Rússia, Ucrânia, mostra fome lá na África, mostra várias coisas a respeito de terremotos no Japão, a gente mostra sinais longe da gente. E a gente aqui está num lugar confortável. Mas daí quando acontece uma tragédia como aconteceu agora, espera aí, o sinal chegou perto de nós. São sinais da volta de Cristo, e a gente olha para isso, não, espera aí, mas alguma coisa está errada. Será que a gente não tem que olhar para cima? E eu lembro de uma história, de uma vez que tinham 2 pedreiros trabalhando na torre de uma igreja, lá em cima, e aí os 2 estavam trabalhando, já era perto das 6 horas da tarde, tinham que terminar um serviço, e um falou, eu vou embora. Não, eu vou embora, termina você aí que eu vou ter que ir embora. Tá bom, eu vou terminar aqui, depois eu vou embora. Ele terminou o serviço lá em cima, daí ele foi se desprender do que prendia ele lá em cima, ele não conseguia. Ficou preso lá naquela torre, já estava à noitinha. E ele pensou, e agora o que eu vou fazer? Ele começou a gritava para as pessoas lá embaixo que passavam na rua, ninguém escutava ele. Daí ele botou a mão no bolso e viu 3 moedinhas, e pensou, eu vou jogar essas moedinhas para ver se as pessoas olham para cima. Ele jogou a primeira moedinha, a pessoa ia passando, viu a moedinha, olhou, botou dentro do bolso e foi embora. Daí ele pensou, a segunda moedinha, a pessoa vai ver, jogou a segunda moedinha, daí a pessoa passou, pegou a moedinha, botou no bolso e foi embora. A terceira moeda, ele pensou, agora beijou ela, e disse, agora a pessoa vai ver, tem que olhar para cima. Ele pegou, jogou a moedinha, aí sim, a pessoa pegou a moeda, botou no bolso e foi embora. Ele pensou, que coisa, ninguém olha para cima. Olhou para o lado, tinha um tijolo. Pegou aquele tijolo, mirou bem na cabeça não, mas mirou assim para não acertar a cabeça de ninguém, jogou no chão. Quando a pessoa viu aquele tijolo cair no chão, a primeira coisa que ela fez, ela olhou para cima. Às vezes, esses recados, essas coisas que acontecem, é para que a gente olhe para cima. Nós comentamos hoje na lição ali. Muitas vezes nós estamos com o nosso olhar somente para nós mesmos. Mas a gente analisa os cultos de oração nossos. Os cultos de oração é mais voltados para nós. Para o emprego, para a saúde nossa. Não que isso não seja importante, tem seu lugar, é importante. Mas quando é meio generalizado, o mesmo foco, alguma coisa está errada. Será que nós não estamos buscando suficientemente o Espírito Santo para que nós possamos ter poder para pregar o Evangelho e logo ver Jesus Cristo voltar? Será que a nossa oração tem sido mais em prol de nós e menos do Espírito Santo na nossa vida? Às vezes são sinais da volta de Cristo e nos fazem refletir. Então, crises, elas sempre vão acontecer. A pergunta não é se alguém já passou por uma crise. Todos passamos por crise. Mas a pergunta certa é, quando vai ser a próxima crise? Essa é a pergunta. Quando vai ser? E Josafá nos mostra aqui o segredo. Quando está diante da crise, o que eu devo fazer?
buscar ao Senhor. Pastor, mas eu venho na igreja aqui para assistir uma mensagem para entender que quando eu estou em crise eu tenho que buscar o Senhor? Isso é lógico, é óbvio, pastor. Isso é óbvio. Mas a pergunta que eu faço é, e quando eu estou em paz, o que eu faço? Quando está tudo tranquilo na sua vida, e talvez aqui na vida de alguns, esteja tudo tranquilo também. Não, a chuva não me alcançou, minha casa está bem, meus familiares estão todos bem, está tudo bem, está tudo tranquilo comigo. Talvez esteja tudo em paz. Eu não sei se tem um caso de alguém assim, porque acho que todos nós tivemos alguém que perdeu tudo, ou um funcionário, ou um amigo, ou um familiar, um conhecido que perdeu tudo. E se você tem alguém que perdeu tudo, não tem como ficar em paz. Eu mesmo tive meu cunhado, meus sobrinhos, lá em Porto Alegre, Sarandi, que perderam as duas casas e perderam o negócio deles também. Tudo. Vão embora para Santa Catarina. Estão indo embora. Então perderam tudo, não tem como não afetar a família da gente. Mas pastor, e quando eu estou em paz, o que eu faço? Quando a gente volta um pouquinho no capítulo 17, versículo 12, Josafá ele nos mostra o que se faz quando a gente está em paz. 17:12 diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas, cidades e armazém em Judá. Veja, irmãos, quando Josafá estava em paz, ele trabalhou bastante. Ele estabeleceu bases. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele construiu muros na sua cidade, em Jerusalém, e esses muros, eles mediam 6 metros de largura por 12 metros de altura. Não sei se alguém já viu um muro assim. 6 metros de largura, 12 de altura. Poderiam passar 2 carroças, 2 carros, né, naquela época, em cima do muro de Jerusalém. Ele estabeleceu bases. Outra coisa que ele fez, ele organizou cidades armazéns. Ele organizou alimento. E os historiadores dizem que ele tinha alimento estocado para 3 anos. Se uma cidade fosse sitiada, ele teria alimento para 3 anos. Outra coisa que ele fez nesse mesmo capítulo, mostra ali a quantidade de homens armados para a guerra. Ele tinha um exército de 1.160.000 homens. Estavam prontos a som de uma trombeta, estavam prontos para uma batalha. Ele também fez reformas religiosas. Ele pediu para que todos aqueles ídolos que o povo tinha, se era de madeira, era para queimar. Se era de metal, deveria derreter e fazer armas para o exército. Ele fez reformas religiosas. Ele colocou os príncipes, que eram como se fossem os vereadores da cidade, para ensinar a palavra do Senhor às pessoas. Muitas coisas boas ele fez. Queridos, enquanto nós temos paz, enquanto nós estamos tranquilos, nós precisamos estabelecer bases. E a base, irmãos, muitas vezes é remover ídolos que estão diante de nós. Tem coisas que impedem nós de buscarmos ao Senhor. Eu não sei o que te impede de buscar ao Senhor. O que impede você de ler a Bíblia? Faça uma análise. Você tem lido a Bíblia diariamente na sua casa? Você tem estudado a palavra do Senhor? Não, pastor, eu não tenho lido tanto a Bíblia, mas a pergunta que eu faço é: o que tem impedido você de ler a Bíblia? Quanto tempo você tem gastado em outras coisas que impedem de ler a Bíblia, impede de você orar, impede de você fazer o culto familiar na sua casa? São ídolos, são colocados e precisam ser tirados da nossa vida. Enquanto você tem paz, você precisa estabelecer bases, precisa buscar ao Senhor, você precisa ler a Bíblia, orar, pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não estou conseguindo fazer isso. O que impede você de fazer isso? São ídolos que precisam ser retirados. Mas pastor, eu não entendi uma coisa nessa história aí. Eu não entendi. Quem não entendeu? Eu não entendi o seguinte: se Josafá tinha uma cidade murada de 6 metros de largura por 12 de altura, ele tinha alimentos para 3 anos, ele tinha um exército de 1.160.000 homens, ele tinha feito uma reforma religiosa, ele tinha tirado os ídolos. Por que Josafá estava com medo? Não é uma pergunta? O que aconteceu que Josafá estava com medo desse exército que, de acordo com os teólogos, dizem que o exército que vinha era menor do que o exército de Judá? Aí a gente precisa entender um pouquinho da história. Josafá, ele era o rei
do sul. Acabe era o rei do norte. Os dois se uniram através do casamento dos filhos. O filho de Josafá se casou com a filha do rei do norte, de Acabe, Atalia. E esses dois se casaram. E um dia Josafá disse: vamos lá almoçar na casa do nosso filho? Vamos lá. E aí o rei do norte veio ali também e se reuniu. Então as duas famílias estavam reunidas. Aí Acabe chega para Josafá e diz o seguinte: Josafá, tá vindo uns meunitas aí contra mim, e eu preciso guerrear aí, defender o nosso povo. E eu preciso de uma ajuda sua. Você ajuda com seus homens? Você tem um exército bom. Você pode nos ajudar? E ele disse: olha, eu não posso fazer isso sem a orientação de Deus. Se Deus me orientar, a gente vai. Mas se Deus falar que não, a gente não vai. Aí que está um segredo, irmãos. Quando você tem dúvida sobre alguma coisa, busque a Deus. Busque a orientação de Deus. Se você tem dúvida sobre alguma coisa na sua vida, qual a função que eu devo fazer, qual o trabalho que eu devo ir, com quem eu devo me casar, qual a profissão que eu devo ter, busque ao Senhor. Ele vai te dar orientação. E ele buscou. Chamaram alguns profetas, e esses profetas falaram: vão, vocês serão vitoriosos. Mas um homem de Deus, ele sabe quando Deus ele tem um recado para ele. Ele disse: tá, mas aqui não tem um profeta do Senhor? Tem algum homem que fala em nome do Senhor mesmo? Daí eles falam: não, tem um aí, mas esse camarada aí, ele vai sempre contra aquilo que eu penso. Chamado Micaías. Olha, Micaías, vai ver. Aí chamaram Micaías. Micaías veio e disse o seguinte: pode ir para a guerra. Deu o rei Acabe e disse: está vendo como ele vai sempre contra mim? Mas ele disse que vai para a guerra. Aí a gente encontra humor na Bíblia. Humor, ele disse assim, tipo quando uma mãe fala para o filho: vai fazer lá para ver o que acontece. Vai lá. Aí Micaías fica sério e ele diz: eu vi vocês perderem a batalha e vocês sendo espalhados por toda a terra. Aí Josafá para e pensa. E tem coisas na Bíblia, irmãos, que eu não entendo. Tem coisas na Bíblia que eu fico assim: como? Sabe o que aconteceu? O Josafá foi para a guerra. Deus tinha falado para não ir para a guerra. E ele foi para a guerra. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele foi, levou o seu exército santo para lutar uma guerra profana. Acabe tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que Deus pede para nós fazermos. Nós não devemos questionar Deus. Quando Deus pede para que a gente faça algo, por exemplo, Deus pede para que a gente guarde o sábado, por exemplo, né? Deus está pedindo, irmãos. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não devo questionar. Deus pede para que nós venhamos cuidar da nossa saúde, evitando o uso de alimentos impróprios e bebidas alcoólicas. Deus pede isso. E eu não devo questionar. Deus pede para que eu seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu não devo questionar, porque está na Bíblia, está escrito ali. Mas mesmo assim, o ser humano ele insiste em desobedecer a Deus. E Josafá foi isso. Ele foi para a guerra. E sabe o que aconteceu? Um soldado contrário levantou uma flecha para cima e jogou. E essa flecha atingiu quem? O rei Acabe, o rei do norte. E esse rei Acabe acabou, depois de muitas horas ali, morrendo. E Josafá volta para casa. Como se diz o gaúcho, né? Com o rabinho no meio das pernas. Um cachorrinho que volta, né? Sabendo que fez arte, e volta para sua casa quietinho, e fica lá no seu quarto. O que eu fiz? O que eu fiz? Aí bate na porta lá. Bate na porta. Quem bateu na porta lá? Um profeta chamado Jeú. E esse profeta, sabe quando a pessoa vem na tua casa e não quer entrar na tua casa? Ele tem um recado sério para você? Ó, vim dar um recado. Chama, entra aí. Não, não quero, vou dar aqui mesmo. Mais ou menos foi assim. Josafá foi lá, na frente,
E Jeú disse o seguinte: você pecou, e a mão do Senhor vai cair sobre você. Virou as costas e foi embora. Sabe por que Josafá estava com medo? Porque ele tinha pecado contra o Senhor. Ele estava devendo para o céu. Queridos, você tem medo de alguma coisa que está para acontecer e você não está preparado ainda? Josafá, ele sabia que ele tinha feito muitas coisas boas, inclusive o Jeú falou disso. Olha, você fez, removeu ídolos, tudo, mas a mão do Senhor vai cair sobre você. Josafá estava morrendo de medo, não porque o seu exército era grande, outro era maior, não, nada disso. Ele estava com medo porque ele sabia que se ele fosse para a guerra sem Deus do lado dele, ele perderia. E é esse o medo que eu e você precisamos ter. De ir para a batalha sem Deus. De ir para a guerra sem a presença do Espírito Santo. De ir enfrentar o inimigo lá na frente sem o céu do teu lado. Essa é a batalha que nós temos todos os dias. Nós não podemos sair de casa sem estar em comunhão com o Pai, sem estar em comunhão com Deus. Josafá teve medo, sim, porque ele não sentia que estava com a proteção de Deus naquele momento. E aí, para finalizarmos, irmãos, quero ler 2 versos com vocês. 3. Um está no capítulo 20, versículo 6. 2 textos é sobre a oração que ele fez. Versículo 6 diz o seguinte: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essa oração, irmãos, mostra que Josafá entendia que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E esse é o sentimento que nós devemos ter em relação a Deus. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele falou assim, o Senhor é Deus dos céus, és tu que domina sobre todos os reinos. Ele reconheceu a grandiosidade de Deus. Reconheceu que Deus é grande, é santo. Deus é todo poderoso. E nós devemos ter esse sentimento também em relação a nós. E aí vem em relação a Deus, versículo 12. E ele dá outra exclamação aqui: nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo ponto dessa oração, irmãos, reconhecer que nós somos pequenos. Você não tem poder algum sem Deus. Eu e você sem Deus não somos nada. Somos pequenos, como a areia de um balde. Nós somos pequenos demais. Não confie na sua conta no banco. Não confie no teu salário. Não confie no tamanho da sua casa. Não confie no teu carro. Não confie nos teus talentos. Você é pequeno, eu sou pequeno, nós somos pequenos diante de Deus. De um momento para o outro podemos perder tudo aquilo que nós tínhamos colocado a confiança. Enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto Jesus não voltar, nós estamos como se fosse uma vela em cima de uma janela aberta. Qualquer ventinho apaga. Como se fosse num barco à deriva. Qualquer lugar o vento pode soprar e nos levar. Não confie, irmãos, em métodos humanos. Confie somente em Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aí Deus, ele dá alguma orientação para Josafá. Ele falou: Josafá, é o seguinte, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas. E diz a Bíblia que ele colocou uma multidão
de uma multidão na frente, de um coral. Eu não sei qual estratégia você teria diante de 3 exércitos. Talvez colocaria os melhores homens lá na frente, a melhor infantaria, os melhores equipamentos, mas Deus falou assim, não, coloca um coral lá na frente. Coloca um coral, eles vão cantando. E você pode ler depois a história toda aqui. Eles começaram a cantar e dar louvores. E o Senhor pôs emboscada entre os filhos de Amon, Moabe e do Monte Seir, que vieram contra. E todos eles foram desbaratados. E eu termino aqui a mensagem, no versículo 29. Diz assim, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E aí vem o versículo 30. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Somente Deus te pode dar paz que nós precisamos. Estamos vivendo numa crise, irmãos. Estamos vivendo um momento difícil. Talvez aqui alguns irmãos tenham perdido tudo. Mas pode ter certeza que Deus pode dar a paz que você precisa, a força que necessita para vencer essas batalhas que teremos pela frente. E saiba de uma coisa, não confie em você, confie em Deus, porque Ele tem a maior promessa para nós, amém? Nós vamos ouvir mais uma música agora. Eu peço que você ore a Deus e fale, Senhor, me ajude a confiar mais em Ti. Me ajude a confiar menos em mim. E que eu possa estar conectado ao céu todos os dias. Mas Deus ouve
quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Vamos orar? Se colocar em pé. Querido e bondoso Deus, na história de Josafá nós vimos, Senhor Deus, que ninguém está livre de uma crise. Todos nós podemos passar por momentos difíceis, como estamos passando neste momento. Ajuda-nos a entender, Senhor Deus, que neste momento é o momento mais importante ainda de nós buscarmos ao Senhor, em oração, no estudo da Bíblia, em comunhão com o Senhor, em jejum. Nós estamos cansados aqui desse mundo, Senhor. Nós queremos ver Jesus voltar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir essa missão de pregar o Evangelho e salvar pessoas, pois sabemos que quando a última pessoa ficar sabendo sobre a volta de Cristo, sobre Jesus Cristo, o Senhor voltará. Pai querido, que no tempo de paz nós possamos estabelecer bases, possamos, Senhor Deus, ter o nosso culto de familiar funcionando lá na nossa casa, possamos, Senhor Deus, ler a Bíblia todos os dias, orar a Ti, Pai, ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, a refletirmos o Evangelho nas nossas ações, que as pessoas possam ver em Cristo, ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, mas também nas nossas palavras ao anunciar o Evangelho. Abençoe, Senhor Deus, essa comunidade. Abençoe aqueles que estão fora de casa neste momento, Senhor. São milhares de pessoas, milhares de famílias que não conseguem voltar para a sua casa em virtude da água. Senhor, amenize a dor dessas pessoas. Como alguém perguntou essa semana, Senhor, onde está Deus nessa tragédia? Nós queremos responder, Senhor, que Deus está no coração de cada pessoa que está ajudando neste momento. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós. Sejamos luz para iluminar as pessoas. Possamos ser mãos para abençoar as pessoas. Possamos ser ouvidos para ouvi-las. E assim ajudá-las a entender que existe um Deus que ama elas, ama nós.
e se preocupa conosco. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Pai.